E aí, galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que costuma tirar o sono de muita gente de todas as idades. A dízima periódica. O que é a dízima periódica? A dízima periódica nada mais é do que um tipo de número decimal que não vai ter fim. Ele não é um decimal exato que para, ele é um decimal que tem número de casas infinito e ele é periódico por quê? Porque ele apresenta um algarismo ou um conjunto de algarismos que se repete indefinidamente. A gente pode dividir essa dízima periódica em dois grupos, as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. Vamos ver cada um desses tipos e vamos ver como é que a gente faz para transformar essa dízima numa fração. Eu coloquei aqui como primeiro exemplo a dízima 5,427427,427,427. O que o aluno mais atento percebeu? Que a gente tem o 5 na parte inteira, a gente tem a vírgula e a gente percebe que tem esses três algarismos que se repetem indefinidamente. Esses três algarismos aqui formam o meu período. Então, quando o período vem logo depois da vírgula, a gente chama essa dízima de dízima periódica simples. Tranquilo? E eu botei aqui no exemplo B a dízima 3,2575757. Se você perceber bem, tem um cara aqui antipático que está atrapalhando a gente. Esse algarismo 2. Período mesmo, aquilo que se repete indefinidamente, é o 57. Esse é o nosso período. E esse 2 aqui a gente vai chamar de antiperíodo. O antiperíodo é o antipático, é o cara que estraga o clima, é o cara que quebra aqui a nossa sequência. Então toda vez que a gente tiver um antiperíodo, ou seja, o período não vier logo depois da vírgula, a gente chama essa dízima de dízima periódica composta. Tranquilo? E aí agora eu vou ensinar você como é que a gente faz para determinar a fração que dá origem a essa dízima, a fração geratriz da dízima periódica. Como exemplo, a gente tem a dízima 1,52525252. Usando o conhecimento que a tia Cleide deu pra gente, a gente pode separar esse número na parte inteira, que é 1, e na parte periódica, na parte decimal. Tranquilo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai escrever, vai manter o 1 e vai escrever essa dízima da seguinte maneira. O período, os algarismos que formam o período, no caso 52, vão ficar no numerador da fração, e a quantidade de termos que a gente tem no nosso período, que no caso são 2, vai ser a quantidade de algarismos 9 que a gente vai ter no denominador, ou seja, 99. Portanto, fazendo essa soma aqui, que eu tenho 99 vezes 1, 99, mais 52, isso vai dar 151 sobre 99. Ou seja, essa é a fração geratriz, a fração que gerou essa dízima aqui. E aí você pode estar se perguntando: mas Brunão, por que fica 99 no denominador? Boa pergunta, meu nobre. Agora a gente vai ver uma outra maneira de se achar essa fração geratriz usando a parte algébrica, que é quando você está um pouquinho mais crescido, você está a partir do 8º ano, você começa a aprender como é que se resolve usando a álgebra. Então, se eu tiver essa mesma dízima periódica, eu vou chamar isso aqui de x. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar essa dízima por um número que faça com que o período venha para a parte inteira. Quantos algarismos tem aqui no nosso período? 2. A gente viu nos conteúdos relativos a números decimais, para a gente fazer a vírgula andar para a direita, basta a gente multiplicar pelo número de casas que a gente quer. Como a gente quer andar 2 casas, basta multiplicar por 100. 2 casas, 2 zeros. Então eu vou ter 100x é igual a 152,52 e lá vai fumaça. Se eu pegar esse 100x e subtrair o nosso x inicial, que era a nossa dízima inicial, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer um sisteminha com essas duas informações, com essas duas equações, e aí o aluno mais atento vai perceber que a parte decimal vai toda morrer. E aí eu vou ter 100x menos x, 99x. Isso é igual a 151. Portanto, x é 151 sobre 99. Uma outra maneira da gente achar essa fração geratriz, uma maneira até um pouco mais elegante. Porém, se
a dízima for uma dízima não periódica, a forma da gente resolver é uma forma um pouquinho diferente. Se a gente tivesse, por exemplo, uma dízima 0,2333 e lá vai fumaça, que aliás, eu não citei para vocês que eu posso escrever a dízima dessa maneira, ou seja, ao invés de eu colocar reticências, eu coloco um tracinho em cima do período, dos algarismos que formam o período, para eu saber que ele está se repetindo indefinidamente. Essa é uma dízima periódica composta, porque a gente tem um antiperíodo, a gente tem um antipático, e para resolver a geratriz dela, a gente faz o seguinte: eu vou escrever esse número aqui, ele vai ser, no numerador, vai ser o número completo, vai ser esse número completo, juntando o antiperíodo com o período, subtraindo o antiperíodo. E embaixo, eu vou usar 9 para a quantidade de algarismos que eu tiver diferentes do período e vou dar 0 para cada algarismo que eu tiver diferente do antiperíodo. Então aqui eu vou ter 23 menos 2, 21 sobre 90, que simplificando vai dar 7 sobre 30. Essa é a forma usando aritmética, que é a forma que a tia Creide ensina, ou usando uma lavagem cerebralzinha, você pode pensar assim: tudo com período menos tudo sem período, tantos nodos por período, tantos zeros por período. Tudo com período menos tudo sem período, tantos nodos por período, tantos zeros por período. Tudo com período menos tudo sem período, tantos nodos por período, tantos zeros por período. Tudo com período menos tudo sem período, tantos nodos por período, tantos zeros por período. Guarde isso no fundo do seu coração. E a forma algébrica de pensar nisso é a seguinte: vou chamar essa dízima de x, 0,2333. E aí a gente viu que no caso da dízima simples, a gente tinha que trazer o período primeiro para a parte inteira. Aqui a primeira coisa é trazer o antiperíodo para a parte inteira. Então, como só tem um algarismo, eu vou multiplicar por 10. Eu vou ter 10x é igual a 2,333 e lá vai fumaça. E aí eu vou trazer finalmente o período para a parte inteira, multiplicando por 10. Então eu vou ter 100x é igual a 23,3333 e lá vai fumaça. Pegando essa última equação e subtraindo dessa penúltima, olha quem é que vai aparecer aqui. O aluno mais atento já está vendo o que vai acontecer. Subtraindo uma da outra, vou matar a parte decimal toda e eu vou ter 90x igual a 21. Portanto, x é igual a 21 sobre 90, que simplificando vai dar 7 sobre 30. Ou seja, confirmamos algebricamente a mesma solução aritmética que a gente tinha. E eu respondi para você também, antes de você me perguntar, por que aparece o zero quando a gente tem uma dízima composta. Tranquilo até aqui? Galera, para a gente praticar esse conceito de dízima periódica que a gente acabou de falar, eu trouxe para vocês uma questão que caiu no Enem, para você ver que essa matéria também cai nos concursos vestibulares, de 2014, na prova cinza, questão 142, que dizia o seguinte: um estudante se cadastrou numa rede social na internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Esse índice é a razão entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam seu perfil na rede. Ao acessar seu perfil hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é 0,312112 em reticências. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e pessoas que visitam seu perfil são... Aí ele deu uma das 5 opções. Bom, o enunciado falou aí sobre razão, que é um conceito que a gente já estudou aqui no nosso canal. Se você não viu ainda o nosso vídeo, clica aí no izinho e dá uma corrida lá que vale a pena. E fala sobre o conceito de dízima periódica que a gente acabou de falar. O aluno mais atento já percebeu que essa é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque antes de aparecer o período, que é o 12, a gente já tem aqui o nosso antiperíodo, que é o 3. Como a gente aqui está numa prova do Enem, a gente não pode perder tempo, entre as duas formas que eu te ensinei de descobrir uma fração geratriz, a mais rápida, a mais prática delas, com certeza, é a forma da aritmética, que é aquela musiquinha que eu cantei para você, tudo com período, menos tudo sem período, tantos novos por período, tantos zeros por antiperíodo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo com período, que é 312, para facilitar a nossa vida, você pensa, a gente não vai ter que acrescentar nada, então vai ficar tudo com período, menos tudo sem período, ou seja, o número completo formado pelo antiperíodo e pelo período, tirando o antiperíodo. Tudo com período, menos tudo sem período, tantos noves por período, tantos zeros por antiperíodo. Quantos algarismos eu tenho no período? 2. 12 é o nosso período. Então eu vou ter 99 e tantos zeros por antiperíodo. Quantos algarismos formam o antiperíodo? Apenas 1. Então,
zero. Como é que eu vou ficar com essa fração geratriz? 309 sobre 990. Simplificando, dá pra gente simplificar aqui por 3, vai dar aqui em cima 103 sobre 330. Aí basta a gente ver se tem essa opção aí, 103 em cada 330. Letra A de animalzinho, mete um xão ali. Meu nobre, percebeu como o aluno que sabe como calcular a fração geratriz vai ter vida mansa nesse tipo de questão? Então você tem que saber basicamente o conceito de razão e o conceito de fração geratriz, dízima periódica, para matar em menos de um minuto uma questão do Enem. Você tá vendo que matemática não é esse bicho papão todo que a galera aí fala. Se você acha isso, aproveita para já chegar se inscrevendo aí no nosso canal, que aqui você vai ver que não tem nada disso. Continue participando do nosso canal, deixa o seu joinha se você gostou, deixa no comentário quais são os temas, os conteúdos que você quer ver aqui, espalhe esse vídeo para geral e continua com a gente, porque a sua participação aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Obrigado pela audiência e valeu!